Entrevista. Dengue dispara em Minas e estado pode estar vivendo epidemia da doença. A dengue não dá trégua em Minas Gerais. A cada semana, os números de casos prováveis da doença aumentam rapidamente e, até o momento, já foram feitas cerca de 24 mil notificações. Para se ter ideia, nos 2 primeiros meses de 2016 e 2017, o estado não teve mais do que 9 mil registros da doença. O número de mortes suspeitas quase dobrou nos últimos dias e a Secretaria de Estado de Saúde alerta que as características da enfermidade neste ano já seguem a de períodos epidêmicos. As características da dengue mostram que a população deve intensificar os cuidados para combater o mosquito Aedes aegypti. E para falar sobre o assunto, iremos conversar com a farmacêutica Eliane Pasquinelli. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, Sandro. Eliane, esse é um assunto que realmente ele nem praticamente deveria existir, porque a gente sabe que dengue muitas vezes basta uma boa higienização, né, para resolver os problemas, não é? Agora eu te pergunto, qual que é o motivo dessa explosão de casos de dengue no estado de Minas Gerais? Nós estamos realmente com uma epidemia, tá? Em vários locais, vários estados do Brasil, interior de São Paulo, em Minas. Então não é só Minas? Não, o interior de São Paulo também está sofrendo essa epidemia. Nós estamos num momento de muita chuva e dá aquela chuva, de repente sai aquele calor, né? E é tudo que o Aedes gosta. É um clima mais úmido, né? E calor. E normalmente água parada. Então, assim, juntou as três coisas, né? Porque chovendo muito, qualquer folha que esteja pelo mato, uma tampinha de garrafa, tudo isso vai juntando essa água da chuva e fica propício para que a fêmea, né, do Aedes coloque ali os seus ovos. Então, Minas Gerais vive epidemia. Sim, nós estamos assim, no mês de janeiro foi assustador, porque subiu assim em mais de 700% os casos de dengue. Então, houve uma explosão absurda, né? E, novamente, estamos aí correndo atrás do prejuízo, né? De que a dengue volta a assustar, porque a dengue é uma doença grave. E ela é uma doença que muitas pessoas, cerca assim, de 50% das pessoas que adquirem dengue, elas não têm sintoma nenhum. Ou então ela tem um sintoma bem parecido com uma gripe. Então muitas pessoas não dão muita importância para isso. Por isso que ela se torna uma doença grave, porque ela pode caminhar para uma dengue hemorrágica. E então isso faz com que as pessoas devam ficar alertas. Entendi. Agora, nos outros anos também teve muita chuva, ou em anos anteriores teve chuva, e ainda assim o número de casos não se multiplicou. Será que a população está pecando em algum lugar? Porque a partir do momento que cai o número de casos registrados, existe de repente uma tendência a pessoa não se preocupar mais com o assunto? Sim, é verdade. Nós tivemos um surto também o ano passado, né? E teve um trabalho bem grande da Secretaria de Saúde, dos agentes sanitários e da própria população. Então, a gente regrediu em todos esses casos. Também depois começou a esfriar um pouco, a replicação do mosquito é menor. E agora, como voltou a ter essa epidemia, as pessoas tendem a relaxar um pouco. Então, assim, são cuidados básicos que as pessoas normalmente devem tomar e que vai passando. E isso vai fazendo com que esse mosquito vai aumentando, né? Agora, o vírus da dengue ele é transmitido apenas pelo Aedes aegypti ou existem outras formas aí de contaminação? Não, é a fêmea, né, do mosquito do Aedes que pica o ser humano. Ele tem uma atração por um tipo de proteína que existe no sangue humano, então ele pica normalmente o ser humano. Existe uma transmissão também que pode ser feita através do sangue materno, da mãe para o feto, isso pode existir. E é um caso bem grave, principalmente nos últimos meses de gestação, que a criança ainda não tem essa
o desenvolvimento desse sistema imunológico ainda, então costuma ser casos graves. Então fica uma dica aí para as grávidas, principalmente grávidas no final de gestação, tomar bastante cuidado com a dengue. Nossa, interessante. A gente sabe que uma doença como a AIDS, por exemplo, é transmitido de mãe para filho, né? Embora isso está diminuindo. Mas dengue também. Sim, tem várias doenças que são transmitidas, né? Por quê? Porque o sangue circula no corpo do bebê, no cordão umbilical, tá levando todos os nutrientes para o bebê. Ele também leva tudo que está no sangue da mãe, né? Se a mãe, por exemplo, toma álcool, esse álcool circula também no sangue do bebê. Se a mãe contrai alguma doença, por exemplo, toxoplasmose, é outra doença super grave, que a grávida também pode pegar e pode transmitir para o bebê. É um dos únicas maneiras que existem, fora a picada do mosquito. A dengue não pega. Eu tô com dengue, tô aqui do seu lado, eu não pego dengue em você e nem em ninguém. Não tem essa transmissão. Não existe respirar essa, o mesmo. Não, essa transmissão direta, assim, não existe, a não ser esse caso específico. Você citou toxoplasmose, isso dá um outro assunto, Sim. Outro dia, né? Bastante interessante. Mas, assim, eu lembrei dos animais domésticos, né? No caso da toxoplasmose, eu acho que o gato foi um pouco injustiçado. Foi bastante. É bastante ainda, coitado, né? Tadinho dos gatinhos. Mas, assim, animais domésticos como cães e gatos, eles também, ao serem picados pelo Aedes aegypti, eles podem desenvolver a dengue? Não, isso não existe, tá? Isso aí é um mito. Eles podem ser picados, sim, por algum Aedes contaminado, mas eles não têm essa propensão em desenvolver a doença e muito menos transmitir. Então, gato, cachorro, animais, passarinhos, essas coisas não transmitem, não. A dengue pode ficar... existem outras doenças bem graves que podem ser transmitidas para os animais domésticos, como a leishmaniose, a própria toxoplasmose, não é? A toxoplasmose. Então, são doenças que, no caso, por exemplo, da leishmaniose, é o mosquito palha, que é um mosquito pequenininho, menor que o Aedes, meio amareladinho, assim. Esse sim, ele pode transmitir tanto para os animais e esses animais também ficarem contaminados e até o homem ser contaminado também. Mas com Aedes aegypti não existe essa possibilidade. Mas tem primatas como o macaco? Sim, o macaco sim. O macaco. Tanto que existe todo um estudo aí para tanto a dengue, a chikungunya e a zika, né? O macaco pode ficar contaminado e ser um vetor aí. Ele é picado e fica contaminado e outro mosquito que picar ele pode ser contaminado também. Então ele fica mais ou menos parecido com o homem, mas no caso de animais domésticos, não. Inclusive é bom dar uma dica para a população, Eliane, se encontrar um macaco morto, não é comunicar de repente às autoridades. Sim, isso é muito importante. Nós tivemos bastante casos com a febre amarela, né? A febre amarela, assim, ela afeta muito diretamente o macaco. O macaco sofre com a doença da febre amarela e a grande maioria deles morrem. Mas no caso da dengue, não. É uma doença mais branda, assim. Mas é importante, sim, as pessoas que estão aí na zona rural, se vê algum bicho morto de uma maneira diferente, é importante comunicar às autoridades, até para que seja estudado o porquê, né? Agora, Eliane, nos últimos anos, muito se falou no Brasil em reprodução do mosquito por meio da água parada. Essa é a única forma, até hoje, do mosquito se reproduzir, água parada, ou ele já está se adaptando a outros tipos de ambientes? Ele tem essa preferência, tá? Por uma água limpa e parada. Mas hoje ele está ficando espertinho, digamos assim. Então, ele já é encontrado em lugares, em bueiros, em lugares de água suja. Mas ele ainda tem essa preferência de ficar. Por quê? Quando a fêmea coloca esses ovos ele tem um período para que ele se forme um mosquito adulto, que é entre 7 e 5 dias. Então, ela vai colocar os ovos, esses ovos precisam dessa temperatura que nós estamos agora. Que o que é? É úmido, né? Nós estamos agora com uma chuva, nós estivemos aí no carnaval com chuvas torrenciais. Várias poças se formam. Sim, várias. E então ele encontra um ambiente perfeito, uma água que está ali até às vezes sendo renovada pela própria chuva, sempre limpa, sempre limpa,
E então ela coloca esses ovos e a fêmea do Aedes, ela pode colocar até 3.000 ovos. Tudo isso. Ela vive 45 dias. Então ela nesse período ela pode colocar em vários lugares os ovos. Tá aí o porquê o surto da dengue, entendeu? Então a replicação desse mosquito é muito rápida. Ela coloca esses ovos se transformam nas larvas que a gente costuma ver por aí, aquela larvinha e tal. Essa larvinha ela se transforma numa pupa, que é quase já um mosquito adulto, e nesse prazo aí, ó, de 7, 10 dias, se formam vários outros Aedes aegypti. Esses Aedes, se eles picarem alguma pessoa contaminada, ele se torna um outro transmissor. Então, aí fica essa problemática agora. Por exemplo, tem muita gente que viajou no carnaval. Então, existe uma grande preocupação aí agora de todas as secretarias de saúde que ainda aumente esse surto aí, essa epidemia de dengue. Porque a pessoa foi lá para a praia. Lá na praia está tendo uma epidemia. Essa pessoa foi picada lá. Às vezes ela não vem com sintoma nenhum. Ou ela vem com sintoma bem leve, é uma gripinha. Ela nem dá bola para aquilo, entendeu? Mas ela está sendo ali um foco para esse Aedes. Às vezes esse Aedes acabou de nascer de uma poça dessas de água que a gente está falando. Ele pica esse ser humano, essa pessoa, e em curto espaço de tempo ele se torna um novo transmissor. Ele retira e leva. Sim, sim. Interessante, né? Então, por isso o aumento tão grande, tão desenfreado daí. Então, é muito importante. Você viu alguma coisa? Você andou pelo seu quintal, viu uma folha. Outro dia até no sítio eu me deparei com isso. Tinha caído umas folhas de coqueiro, de palmito, e é uma folha bem grande. Então ela forma exatamente um criadouro ali, porque fica aquela bolsa de água ali, né? Ela é praticamente quase impermeável. Aquilo ali é uma coisa propícia. E nesse caso aí da pessoa que volta da viagem, né? E esse exemplo do carnaval acho que foi perfeito, que a gente viu que muita gente viajou, não é? Sim. Andradas mesmo ficou um pouco desabitada, né? Tem a ver até com outras doenças que não só a dengue. Sim, sim. Né? Que a gente estava até comentando aqui. Vai vir agora uma quantidade enorme de pessoas com alguns distúrbios gastrointestinais, porque se come muita coisa contaminada, porque são milhares de pessoas, milhões de pessoas que estão no lugar que às vezes não comporta. Você vê Paraty, por exemplo. Paraty é uma cidade que é super tranquila quando você está lá no dia a dia, mas quando é final prolongado, é férias ou um próprio carnaval, ela quadriplica a população. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas ali. Os restaurantes têm que dar conta disso. As pessoas, às vezes, não têm nem tempo de higienizar uma verdura, né? Então, isso aí fica propício para muita gente voltar agora com alguns problemas gastrointestinais, a própria conjuntivite, né? Porque as pessoas são muito contaminadas nessa época, e até a própria dengue. E se o mosquito não tiver contaminado e picar uma pessoa, então não tem dengue. Não. É como se fosse uma picada de um pernilongo normal. Sim, sim. Se ele não tiver contaminado, ele vai picar uma pessoa que não está contaminada por dengue, é uma picada de pernilongo. Agora, se ele tiver contaminado e picar uma pessoa, ele transmite essa doença. E também, se ele picar, ele não está com a doença, ele pica uma pessoa contaminada, vai se desenvolver esse vírus no trato gastrointestinal dele e ele vai ser um transmissor da dengue. Nossa, me veio uma pergunta agora, Eliane. Às vezes eu não sei se dá para ter essa resposta. Se um mosquito contaminado, ele pica uma pessoa que está com dengue, ele transmite uma dengue para a pessoa que já tem dengue? Alguma coisa assim? É assim, existem 4 tipos de vírus, tá? De soro positivos da dengue. Você pode me perguntar assim, a pessoa pode ter dengue só uma vez? Não. A pessoa pode ter até 4 vezes dengue, porque são 4 tipos de vírus diferentes. Então, se a pessoa teve o dengue 1, a gente chama DN1, a pessoa teve essa doença, desenvolveu essa doença, ela fica imune desse tipo de vírus, mas existem mais 3. Entendi. No Brasil, existe aí 2 que são mais propícios, assim, 50% dos que contaminam os brasileiros é do tipo 1, mas existe o 2, 3, 4.
e eles têm o mesmo sintoma. Não é diferente. É a divisão mesmo do vírus, entendeu? Entendi. Agora, no caso do ser humano que é acometido pela dengue, ele tem alguns sintomas que lembram muito a gripe, e isso que é o mais complicado, né? Sim, ele normalmente tem o que diferencia um pouco da dengue e da gripe é assim, ele tem uma febre alta, uma febre de 39, 40 graus. Tem muitas pessoas que têm um pouco assim, de dor no fundo dos olhos, dores articulares. Mas se você pensar que uma gripe muito forte, também você tem esses, né? Por exemplo, você pode ter uma gripe forte, você desenvolver uma sinusite, você pode ter uma febre, mas o principal aí da dengue clássica que a gente fala é esses sintomas. Dores articulares, febre alta, 39, mais ou menos, prostração, falta de apetite, a pessoa fica com muitas dores articulares, dores atrás dos olhos. Aí existe um outro risco das pessoas se automedicarem, que é outro perigo na dengue, porque a dengue pode se transformar em dengue hemorrágica e pode até levar a pessoa a ter um choque. Então, quando muitas vezes vem o óbito. Vem, com certeza. Se a pessoa entra em choque por dengue, é bem difícil se reverter esse quadro, entendeu? Então, às vezes as pessoas, eu acho que eu estou com gripe e se automedicam, toma qualquer medicamento. Então, existem medicamentos que podem propiciar essa dengue hemorrágica. E como que você vai imaginar que não é gripe, com aqueles sintomas de gripe? É muito complicado. Realmente é uma doença, né, peculiar, né? Fora que é demorado, né, para os laboratórios identificarem realmente se você tem dengue. Então, o que a gente sempre recomenda? A pessoa tem algum sintoma desse tipo, parecido com dengue, viajou, está tendo os vizinhos, um local que está tendo dengue, o ideal é que a pessoa não tome nada, tá? Que ela se hidrate muito. Tome bastante água de coco. A hidratação é fundamental. E é parte do tratamento? É parte do tratamento. E tem medicação própria? Porque a dengue, ela é um vírus, né? Então, para vírus não existe nenhum tratamento específico. Então, o que é? É hidratação, né? Repouso. E quando a pessoa tem muitos sintomas, ela pode tomar um anti-inflamatório, que é o paracetamol, tá? Às vezes, antes era indicada a dipirona também, mas existem casos de que a dipirona pode provocar as petequias, que a gente chama, que são as manchas vermelhas. Então, tem pessoas que tomam a dipirona e podem desenvolver essa vermelhidão na pele. Então, hoje até a dipirona está sendo um pouco, não contraindicada, mas deve ser evitada. Então, o único medicamento é paracetamol. Medicamentos como AS não pode ser tomado de jeito nenhum, porque esses medicamentos podem propiciar aí, uma dengue hemorrágica. Puxa vida, né? Então, melhor conselho mesmo é não aparecer a dengue, evitar o surgimento. Esse aí é o melhor tratamento, de repente, a prevenção. Prevenção. E é aquela história, todo mundo cuidar do seu lixo, né? Porque, às vezes, eu vi muito agora, no carnaval, aqui na beira da estrada, muitas latas de cerveja, que as pessoas, que é um mau hábito, uma falta de educação absurda do brasileiro, né? Ainda tem gente que joga pela janela? Muitas. Na zona rural, Helene? Aqui, entre Andradas e Bitura, eu vi várias. Então, isso aí é um foco para uma dengue. Essa lata de cerveja, ela não se desfaz. Ela vai ficar ali naquele ambiente. E a gente vê, aqui no estado de Minas já é um pouco menor isso, mas no estado de São Paulo, às vezes você passa em algumas estradas, você vê as pessoas recolhendo esse lixo, aqueles sacos enormes de lixo que as pessoas jogam. Em Minas você já não vê tanto isso, então propicia mais ainda que fique essa água parada dentro, com essa chuva toda, uma lata de cerveja ali, fica o ambiente ideal. A pessoa às vezes pensa que o problema não é dela, mas às vezes o melhor é não esperar a autoridade fazer o trabalho dela, a própria população se doar um pouco, porque alguém precisa fazer o serviço, né, de repente. Sim. Uma tampinha de garrafa pode ser um lugar propício, entendeu? Porque é um plástico aquece, né? E fica com aquela água ali, então são, às vezes, pequenos gestos que podem, né, mudar toda uma concepção aí de uma doença. Eliane, eu queria então agradecer a sua participação
aqui no Jornal da Cidade, né? E se de repente eu esqueci de fazer alguma pergunta importante aí que você queira acrescentar, fique à vontade. Eu só queria falar um pouquinho da vacina. Existe uma vacina já no mercado, tem uma vacina importada. Ela é uma vacina feita através de um vírus. Ela é tetravalente, ou seja, ela combate esses 4 tipos de dengue. Mas o Ministério da Saúde recentemente fez uma informação que ela não é recomendada para quem nunca teve dengue, porque 5 em 1000 pessoas podem desenvolver dengue, e uma dengue bem assim, de uma maneira bem grave. Então, antes ela era recomendada para qualquer pessoa que não tivesse dengue. Hoje já mudou um pouco esse conceito. O Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina também, mas ela ainda está em testes, né? Então, isso ainda é uma coisa que não está ainda disponível para o brasileiro. Talvez num curto espaço de tempo, com todos esses casos aí, a gente consiga que esses órgãos aí agilizem, né? Tudo isso. E eu queria só fazer essa dica aí, para as pessoas tomarem muito cuidado com o seu lixo. E as pessoas, por exemplo, se está tendo um episódio próximo das suas casas e tal, o mosquito normalmente pica no período da manhã, não necessariamente, mas normalmente ele gosta desse período, ele não gosta muito de sol, então ele gosta de horários mais amenos, parte da manhã, parte no finalzinho da tarde. 8 da manhã, de repente. Então, aquele calor imenso, ele já se recolhe um pouco. Então, as pessoas, tá tendo isso, Ele gosta de sombra e água fresca, então. Sim, ele é malandro, ele é espertinho. Então, essas pessoas se precaverem. Então, usar uma roupa mais, né, tipo uma calça, um tênis, alguma coisa, principalmente as grávidas, né, se precaver, porque normalmente ele pica nessa parte inferior do tronco, então isso é importante. Altura do joelho. Então usar um repelente, né, se você for para algumas áreas que está tendo isso, então isso é importante. Tá bom, Eliane. Muito obrigado pela participação. Obrigada.